É possível falar a verdade e mesmo assim estar completamente errada diante de Deus? Alguém reclamou porque Deus escolheu uma pessoa para liderar, mesmo sabendo que ela foi escolhida pelo próprio Deus. Essa história acontece em Números 12 e à primeira vista parece que Miriam e Arão estavam apenas discutindo um casamento. O texto diz que eles falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita com quem ele havia se casado, mas logo em seguida eles fazem outra pergunta: será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Também não falou por meio de nós? E é aí que a gente percebe que o verdadeiro problema era outro. Naquela época, Deus guiava o povo de Israel pelo deserto depois da saída do Egito. Era um povo enorme, com milhares de pessoas, e Moisés havia sido escolhido por Deus para liderar. Mas Deus também usava outras pessoas. Arão era o sumo sacerdote e Miriam era reconhecida como profetisa. Isso significa que Deus realmente falava por meio deles em determinadas ocasiões. Portanto, quando eles disseram que Deus também falava com eles, isso era verdade. Então por que será que Deus ficou irado? Porque existe uma diferença muito importante entre Deus usar alguém e Deus dar a essa pessoa a mesma missão que deu para outra. A Bíblia nunca diz que Miriam e Arão receberam a responsabilidade de substituir Moisés ou dividir a sua autoridade. Eles confundiram o privilégio de serem usados por Deus com o direito de ocupar a posição que Deus tinha dado a Moisés. Deus chama os três até a tenda do encontro. Ali, o Senhor declara que fala com os profetas por meio de visões e sonhos, mas que com Moisés era diferente. Deus dizia que falava com ele face a face, de maneira clara e não por enigmas. Então Deus pergunta por que eles não tiveram medo de falar contra o seu servo Moisés. Depois disso, Miriam fica com lepra, uma doença super grave da época, mostrando que Deus levou muito a sério aquela atitude. Arão reconhece o erro e pede perdão. Moisés, em vez de comemorar o castigo da irmã, ora para que Deus a cure. Deus a disciplina por 7 dias fora do acampamento e depois ela é restaurada. Assim, a história termina mostrando tanto a justiça quanto a misericórdia de Deus. O que a gente pode aprender com isso? Hoje também é fácil olhar para aquilo que Deus deu a outra pessoa e pensar que a gente merece a mesma posição. Mas Deus distribui dons, responsabilidades e chamados de maneiras totalmente diferentes. O valor de uma pessoa não depende do cargo que ela ocupa, mas da fidelidade com que serve ao Senhor. Também aprendemos que inveja e orgulho podem entrar no coração de pessoas que já servem a Deus há muito tempo. Miriam era profetisa, Arão era sacerdote, mesmo assim eles precisavam vigiar o próprio coração. Além disso, Moisés nos ensina uma grande lição de humildade. Em vez de buscar vingança, ele intercedeu por quem o atacou. Esse é o tipo de atitude que agrada a Deus. Acima de tudo, essa passagem nos lembra que Deus é soberano. É Ele quem levanta, capacita e dirige cada pessoa segundo a sua vontade perfeita. Nossa missão não é disputar posições, mas sermos fiéis ao lugar onde Deus nos colocou, confiando que Ele sempre sabe o que faz. Você já tinha parado para pensar sobre isso? Se você gostaria de entender a Bíblia, mas acha difícil demais, dá uma olhada no link da bio. Já segue para conhecer melhor a Bíblia e compartilhe para evangelizar. Te vejo no próximo episódio.